Não é mentira pra ninguém, que a história de Nossa Senhora Aparecida, praticamente ninguém sabe. Pode ter ali alguma preocupação entre os umbandistas para fazer aquele sincretismo com Oxum. Pode ter em algum protestante que também é devoto de Nossa Senhora Aparecida, escondidinho do pastor que aparece lá na missa para pedir graça, não é? A verdade é que tem milhões e milhões de pessoas no dia de hoje, 12 de outubro, no Santuário Nacional, e a grande parte nem é católico. Mas vem cá, e quem é católico? Sabe a história de Nossa Senhora Aparecida? Porque, convenhamos, eu sei que o negócio é esquisito. Vamos dizer, uma pescaria, onde tá 3 caras no rio, em 2 ou 3 canoas, não sabemos ao certo. Puxa a rede, vem o corpo, puxa a rede, vem a cabeça, um monte de peixe, e acabou. Se for comparar essa devoção com Nossa Senhora de Fátima, com a Dança do Sol, com as ditas aparições, com Nossa Senhora de Lourdes, parece nada. Parece uma devoção que foi imposta, talvez politicamente, é um negócio meio folclórico, né? Os católicos mesmo pensam assim. Tanto que eu acredito que seja um bom motivo para que ninguém saiba a história de Nossa Senhora Aparecida. Esse. Não tem graça, aquela santa, preta, feia, sem cabelo, negócio estranho, sem pé nem cabeça. Quero nem saber. Mas hoje você vai saber. Hoje eu vou contar a história de Nossa Senhora Aparecida. Em 1640, em Portugal, houve uma revolta popular onde um português, safado, canalha, sem vergonha, foi pego de pau pela população porque ele solapava Portugal em benefício do Reino de Espanha. E nessa revolta invadiram o palácio, cataram um cara escondido pelo armário, pela golinha aqui, ó, chacoalharam na janela e jogaram. Resolveram a situação. Era, na verdade, o que era esperado, que acontecesse um caos econômico, moral, social, e nada, não aconteceu nada. A revolução, no melhor sentido da palavra, se resolveu dessa maneira. Tanto os portugueses quanto o próprio rei de Portugal atribuíram esse sucesso estrondoso à sobrenaturalidade. Não poderia ter sido outra coisa, senão favores de Nossa Senhora da Conceição pela nação. E então proclamaram Nossa Senhora da Conceição padroeira de Portugal e de suas colônias. Tanto que disse o rei solenemente: sendo eu, ora restituído, por muito particular mercê de Deus, a coroa destes reinos, em reconhecimento dos muito avantajados benefícios recebidos por intervenção da Virgem Nossa Senhora da Conceição, lhes propus e, com parecer de todos, assentamos tomar por padroeira de nossos reinos e senhorios a mesma senhora. Prometemos e juramos, com o príncipe e os estados, defender sempre, até dar a vida se necessário for, que a Virgem Mãe de Deus foi concebida sem pecado original. Salvando, porém, este nosso juramento para o caso da mesma Santa Igreja resolver o contrário. Cumpre lembrar que o dogma da Imaculada Conceição não teria sido promulgado ainda, não é? Não teria sido declarado por Papa algum. Era só uma hipótese, talvez a maioria dos teólogos e tal, mas não era um ponto acertado. Mas ali no Reino de Portugal, o dogma já estava proclamado pela fé do rei. Então ele continua. Se alguma pessoa atentar contra esta nossa promessa e juramento, sendo vassalo, por esse mesmo feito o havemos por não natural, e seja logo lançado fora do reino. E se for rei, que Deus não permita, haja a sua e nossa maldição, e não se conte entre nossos descendentes, pois esperamos que pelo mesmo Deus que nos subiu a dignidade real, seja dela abatido e despojado. Então, a partir dessa febre popular por Nossa Senhora da Conceição, por esse amor popular mesmo, de todo o reino, nas próprias colônias acabou por se construir muitas imagens de Nossa Senhora da Conceição. Em qualquer lugar que você ia, tinha uma. O povo de fato vibrava por essa devoção. E a respeito da nossa santinha, alguém poderia perguntar, como eu mesmo algum dia me perguntei, será que ela não tem origem sobrenatural? Como é que ela foi parar lá no rio? Será que alguém jogou? Quem teria coragem de jogar a imagem no rio? Um pouco de reflexão, né? Praticamente qualquer brasileiro supersticioso. Tanto quanto português supersticioso também. Poderia até ser um português no Brasil. Tem a santa em casa. Caiu no chão, quebrou. Você não sente estranho de jogar no lixo? Eu não me sinto muito estranho não, pra falar a verdade. Tá bom que faz muito tempo que não quebra nada aqui. Mas a galera abandona na igreja, né? Mas antigamente quem tem um rio, quem tem um matagal, solta no mato lá.
para não ter aquele encargo moral de, nossa, joguei um santo no lixo, né? Provavelmente foi isso que aconteceu com aquela santinha. Nós temos uma história guardada entre as crônicas do Santuário Nacional, de que numa fazenda ali da região de Aparecida, apareceu certa vez uma mulher, porque nessa fazenda tinha uma capela privada do nobre da região. Apareceu uma mulher e apresentou para o padre uma santa com a cabeça colada, uma Nossa Senhora da Conceição, e pediu para ele benzer aquela santa. O padre olhou e falou: gente, a santa tá zoada, o cabelo, claro que ela tem o cabelo comprido, tá curtinho, cabelo curtinho, a cabeça fora do corpo, uma colada, muito mal colada, imagem feia do caramba, você acha que eu vou benzer? Eu não vou não. Então provavelmente, ou essa mulher, ou talvez até mesmo o próprio padre, tenha se dirigido ao rio Paraíba, e tenha jogado lá mesmo. Descartou assim, se livrou. A data dessa crônica, e que foi muito comentada por todo o tempo, de lá até aqui, bate com a data da posse do Conde Assumar, que eu já vou contar a história para vocês, bate com a data da pesca de Nossa Senhora Aparecida, que ao que tudo indica foi mais ou menos por volta do dia 17 de outubro, não, no dia 12, por volta do dia 17, um pouco para mais, um pouco para menos, disse um padre, o primeiro padre a documentar tudo isso, né? E podemos dizer também que essa imagem, ela tem muitas chances de ter sido constituída pelo Frei Agostinho de Jesus, por algumas coisas muito específicas. Eu não sou especialista em arte nesse ponto, mas eu posso dizer por alto. Ele fazia Nossas Senhoras sorrindo, rechonchudinhas, gordinhas, com mais ou menos 36 centímetros, que é o tamanho da Nossa Senhora Aparecida do Santuário Nacional, com 2,5 kg, que é o peso dela, e geralmente com uma curvatura para trás. Não é uma santa ereta, nem para frente, para trás. É uma característica dele. Mas pode ser uma característica de outros artesãos, alunos seus, não é verdade? Então pode ter sido sim feita por ele. Mais provável do que isso é que Nossa Senhora da Conceição Aparecida tenha sido feita na cidade de Santana do Parnaíba, ali na região de Aparecida do Norte. Ela foi feita de fato com barro terracota, provavelmente do rio Tietê. Fechando essa parte da história um pouco, uma outra coisa que eu acho ainda mais interessante do que isso. Nossa Senhora de Luján, padroeira da Argentina, venerada, nos melhores dizeres, idolatrada pelo povo argentino. Ela está para os argentinos, como Nossa Senhora Aparecida está para os brasileiros. Aquela imagenzinha também milagrosa, ela é tranquilamente irmã da Nossa Senhora Aparecida. Em primeiro lugar, também é uma Nossa Senhora da Conceição. Segundo lugar, também é feita de barro terracota. Terceiro lugar, também é da mesma época. Em quarto lugar, não perdi a conta no quarto lugar. Em quarto lugar, ela tem todas as características da mesma Nossa Senhora, do mesmo barro, provavelmente no mesmo lugar. Sim, vocês entenderam, aquela imagenzinha de Luján, que é venerada já há alguns séculos na Argentina, ela é paulista. Oriunda ali do barro do rio Tietê. Legal pra caramba saber disso, né? Ai, mas aquela imagem saiu preta, por que ela saiu preta? Será que ela é preta? Na verdade não, e nem saiu preta. Em primeiro lugar, a imagem recolhida do rio Paraíba, que do tupi, ao que eu pesquisei, para é rio, e Aíba é imprestável, inútil, porcaria. Paraíba significaria rio porcaria, né? Assim como aquela imagem extremamente simples, aquela Nossa Senhora Aparecida, não é das mais bonitas que a gente poderia ter na época, não, tá? Se você olha a imagem de Aparecida e fala, nossa, mas que negócio feio, se tirar o manto, é feia mesmo, sempre foi, não tem problema nenhum. Os fiéis que a veneraram por séculos sempre acharam ela feia, ainda mais com aquele corte aqui. Se vocês pegarem fotos antigas da imagem de Nossa Senhora Aparecida antes do restauro, ela vai estar cheia de cordões no pescoço, sabe? Toda emperequetada e tal. Por que isso? Pra esconder a feiura. Por que a coroa tão grande? Pra esconder a feiura. Por que pra esconder a feiura? O povo sempre se preocupou com isso, então ele se sinta mal. Por isso. Porque se você acha ela feia, você tá com a maioria, tá? E nisso não tem problema nenhum. É uma imagem extremamente simples, que muita gente recusaria. E jogou naquele rio barrento lá. Provavelmente ela passou 5 anos submersa. Não deve ter passado mais do que isso, tá? E ela não foi retirada preta, ela foi retirada azul escuro. De lá, do rio. Essa era a tonalidade da imagem. Mas por que se deu aquela pesca?
Será que eles eram pescadores, aqueles três, profissionais? Será que pescavam de ocasião? Não sabemos. A verdade é que o Senado emitiu uma ordem para aquela região de Guaratinguetá. Peguem o máximo de peixes possível. Para quê? Para organizar uma festa para receber a comitiva do então novo governador de São Paulo, Conde Assumar, que ele aportava no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, mais ou menos naquela data onde a Santa era pescada. Que calculamos, devia ser por volta de 17 de outubro, não foi 12, tá? Provavelmente foi 17, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos ali, né? E esse Conde de Assumar, ele já era conhecido por ser uma figura truculenta, sanguinária, dinheirista, mercenária, de modo que ninguém queria desagradar esse cara. Então, quando ele fez aquela viagem com sua comitiva do Rio de Janeiro até São Paulo, passando pelo litoral, botavam os índios para dançar para ele, fazer festa, colocar o cocar na cabeça dele e tirar. Sabe aquela dancinha do Ministro Alexandre Moraes? Provavelmente fizeram com ele também. E odiava brasileiro, odiava índio, provavelmente não gostava de negro também. Mas enfim, ele veio assumir a parandanga toda aqui, porque ele manjava de ouro, manjava de negociações, né? Ele negociava muito bem. Pega isso aqui, senão eu te mato, ou me dá, senão eu te mato. Enfim. E ele foi chamado aqui principalmente para controlar uma certa rebelião em Vila Rica, em Minas Gerais, né? E de sua visita lá, aconteceu a sedição, a sua visita deu origem, deu causa à sedição de Vila Rica, que depois também culminou lá na Inconfidência Mineira. Mas então, quando ele chegou em São Paulo, então se dirigindo para Minas Gerais, ele iria passar por todo o Vale do Paraíba, inclusive por Aparecida, que até então era Guaratinguetá. E aquele vilarejo sofreu essa ordem: peguem tudo que vocês puderem de peixe, porque o homem é do apá virado. A gente não pode deixar de agradar, de mostrar, de trazer mimos para essa pessoa. A gente não pode ficar de fora disso. Enfim, o escrivão da comitiva dele, conta que tal lugar ele comeu formigas, que foi delicioso. O cara gostava de detalhe de comida, né? Comeu macacos em tal cidade, em Taubaté, em não sei aonde, em Pindamonhangaba, enfim. Acontece que nos registros do Conde Assumar não existe nada de festança de peixes. Essa festa simplesmente não aconteceu, porque se tivesse acontecido, estaria escrito lá. O que consta? Quando eles chegaram em Guaratinguetá, se depararam com uma condição avassaladora. Guaratinguetá estaria para o estado como a Cracolândia está para a cidade de São Paulo. Ali era ponto de prostituição, né? Não vou falar de tráfico de drogas, mas de assassinato, não é? De furto, de roubo, enfim. Tanto que o conde, quando ele chegou, ele botou o pé em Guaratinguetá, no caso Aparecida, ele já teve que julgar o caso de um cara que tinha matado uma mulher grávida e não sei quantos negros lá. Ele ordenou a execução, assistiu a execução, enfim. Prendeu mais 5. Reza a lenda que ele ficou apavorado e naquele lugar não teve festa, ele nem quis saber. Ele participou daqueles eventos judiciais ali e arredou o pé pra Minas Gerais. Vambora, não quero ficar nessa bodega aqui não. Provavelmente os peixes ficaram ali pros pescadores mesmo da região e não foram parar na barriguinha, na bela barriguinha do Conde Assumar. Muitas pessoas desprezam também a devoção à Nossa Senhora Aparecida, porque podem dizer que parece uma coisa meio sem pé nem cabeça, sem sentido. Pega uma imagem quebrada, que já vem quebrada, sai a cabecinha e daqui a pouco pesca os peixes e acabou, é isso? Bom, vamos lá. Não posso comprovar, não vou chamar de milagre, mas para mim, no mínimo, uma divina providência especial ali deve ter havido. Porque como pode num rio tão grande pescar um corpo, algum tempo depois, um pouco mais pra frente, a cabeça, como que pode uma cabecinha deste tamanho, porque a imagem não é muito maior do que isso aqui, uma cabecinha dessa era ficar presa e tão somente ela numa rede rústica? E logo depois de ter recolhido o corpo dela, seria a mesma coisa que você tá, sei lá, num campo de futebol, jogar uma chave para um lado, uma chave longe para o outro, e olhar, tá uma aqui, outra aqui, e você recolher as duas. Não faz o menor sentido. Enfim, alguma coisa ali houve. E depois, a profusão da pesca dos peixes, que não é qualquer coisa. Na Bíblia, salvo engano, está relatada mais de uma vez, acho que acredito que 2, né? Onde os apóstolos querem pescar ali, não conseguem nada, Cristo manda que se lancem as redes, e vem tanto peixe que eles praticamente afundam o barco. Foi o que aconteceu com aqueles 3 pescadores, né? O João, o Domingos e o Felipe. Não sabemos, curiosidade da história, se o João associou a pesca à recolha da imagem.
dá pra entender ali que ele nem ligou muito pra parte devocional. Filipe, por sua vez, era bem católico, sabemos disso. Essa certeza nós temos. João recolheu a imagem, guardou num pano, recolheu a cabeça, guardou no mesmo pano e deu pro Filipe. Ó, é sua, se vira, faz o que você quiser. E essa imagem se tornou objeto de devoção particular na estante da casa do Filipe. Não se sabia dela, não se comentava nem nada. Até que ele construiu um oratório na beira da estrada, em Guaratinguetá. Construiu um oratóriozinho, onde as pessoas passavam, saudavam, rezavam alguma coisa e saíam. Mais pra frente, as senhoras se organizavam aos sábados para rezar o terço. Mas assim, não era nada oficial perante a igreja, não era uma igreja para Nossa Senhora. Até que de tantos e tantos e tantos milagres, o padre Vilela da região conseguiu o reconhecimento do bispo do Rio de Janeiro da devoção de Nossa Senhora Aparecida. Né? Adjetivo, que Nossa Senhora, aquela Nossa Senhora da Conceição é aquela Aparecida. Aparecida, como eles deviam falar na época, como falam até hoje, né? Nossa Senhora da Aparecida. Ficou Nossa Senhora da Aparecida. Ponto bonito dessa história é que junto com a igreja, hoje vocês vão no santuário novo e tem a sala dos milagres, a sala das promessas, não é? Essa devoção já nasceu no Brasil arregaçando em milagre. Porque na primeira igreja, uns 20 anos após a recolha da imagem do Rio, já havia peregrinações do Nordeste, do Sul, todo mundo queria ver a Santa, queria principalmente agradecer. Tanto que essa primeira igreja já tinha a Sala das Promessas. E logo que ela foi inaugurada, essa sala não dava nem para entrar de tanto presente, tanto agradecimento que tinha. E daqui a pouco os presentes da Nossa Senhora Aparecida, ponto lindo da história, já tomavam toda a igreja. Você entrava, o que tinha de votos, de tudo, enfim. Outra parte é engraçada, é bonita ao mesmo tempo, assim, engraçada é que as pessoas chegavam de cavalo, de burro lá, amarravam o seu burro na igreja, no pátio da igreja e dormiam dentro dela. Quando o padre saíam, a imagem não era ultra protegida. Alguém corria lá, pegava a imagem e faziam cantorias intermináveis, madrugada dentro, no mais pleno escuro, carregando a imagem dentro da igreja. Quem estava com a imagem passava pro primo, pro tio, para cada um beijar e levantar de novo e passava de mamãe, cantoria, enfim. A devoção nasceu fortíssima. E devemos reconhecer que quantas vezes não falei nesse canal aqui, que o Brasil nasceu supersticioso. Devemos reconhecer quantas pessoas supersticiosas, misturadas com, enfim, metidas em secretismos africanos, enfim, também desenvolveram amor à Nossa Senhora Aparecida. E nessa onda não podemos pegar de baseada. Quantas pessoas não se converteram acreditando que aquela Nossa Senhora Aparecida era Oxum, nessa confusão comum, não é? Mas, enfim, essa Nossa Senhora Aparecida que leva essas pessoas à missa e oferece para elas, às vezes, uma única oportunidade de conversão. Não tenho dúvida que milhões, nesses 300 anos, foram convertidos através de Nossa Senhora Aparecida. Então é uma devoção popular que, infelizmente, traz mais pessoas de outro lado do que católicos, que os católicos acham esquisito, preferem Nossa Senhora de Fátima, não é? Nossa Senhora de Lourdes, enfim. Mas é uma devoção extremamente bonita. E Nossa Senhora da Conceição já era padroeira do Brasil muito antes de ser promulgada como padroeira, não é? Sendo assim, o povo já reconhecia naquela santinha uma identidade nacional absolutamente respeitável e inconfundível. Mas é verdade também que Nossa Senhora nem sempre atraiu só amores. Também atraiu muito ódio. Tenha em mente aqui pelo menos 3 atentados que ela tenha sofrido. Um não deu certo, o outro cara tacou pedra, um policial civil aqui de São Paulo. Pois é, tacou pedra, não deu certo. Mas um terceiro, Rogério Marcos, deu super certo. Igreja Velha de Aparecida, ano de 1978. Tempestade enorme na cidade, como raramente se vê. Um dia, uma noite, na verdade, feia, muito feia mesmo. Lá para as 8 da noite, aconteceu uma missa na Igreja Velha. O padre distribui a comunhão. Sobe um cara estranho ao altar. Vai no altar mor, se ajoelha, sobe, alcança a imagem, dá 3 socos. Pá, pá, pá no vidro. Primeiro não quebrou, segundo não quebrou, terceiro quebrou. Puxou a imagem com tudo. Quando ele puxou, a cabeça que nunca ficou colada ao corpo, mas nunca, nesses 300 anos,
Era corpo aqui, cabeça aqui. Colava, saía. Colava, saía. Essa cabeça que não estava muito bem colada lá, prendeu num gancho de vidro que ficou do próprio golpe. A coroa prendeu, a cabeça ficou, o corpo saiu. O cara levou o corpo na mão, saiu pela igreja andando tranquilamente. A cabeça caiu no chão e se espatifou. Essa parte aqui, desta parte sobrou alguma coisa e essa se esfacelou. Puro farelo. Ele saiu com o corpo embaixo do braço. E como ele foi diagnosticado algum tempo depois com esquizofrenia paranoide, dá pra se entender. Ele não saiu correndo, não jogou, não. Ele saiu andando. Um guarda do santuário pega ele pelo braço e assim sim ele taca no chão, pá! E sai correndo. Desce aquela ladeira, Monte Carmelo, se não me engano, não é? A ladeira que dá ali bem de frente ao Santuário Velho. Desce com tudo e vai ser recolhido pela polícia lá perto do rio. Curioso, não é? Perto de onde é a rodoviária até hoje. Acontece que a imagem virou como se fosse um balde de café no chão. Os populares já se acotovelavam para roubar um pouquinho dali. Infelizmente aconteceu isso também. E não há quem diga que, brasileiro que rouba isso. Quando eu li isso na história eu pensei, tinha que ser brasileiro, né? Na verdade não. Aconteceu algo parecido. Um australiano, perante a imagem de Pietà, deu uma martelada no nariz dela. Ele se dizia Jesus Cristo. E atacou a Pietà e quebrou o nariz dela. Os restauradores tiveram que fazer um enxerto. Arrancaram o mármore das costas de Pietà, refizeram o nariz dela. Acontece que depois do atentado desse cara Pietà, também lá, os populares já quiseram roubar pedaços daquela relíquia. Acontece que já não era bem uma relíquia católica, poderiam ser turistas, né? Eu quero um pedacinho de mármore aqui que foi trabalhado pelo Michelangelo, enfim. Fato curioso, por que eu contei essa história também da Pietà? Não só por associação, por identidade. É que quando essa imagem quando pensaram em restaurar a imagem de Nossa Senhora Aparecida, pensaram em encaminhá-la para Roma. Já que acabaram de consertar lá a Pietà, eles vão dar um jeito à Nossa Senhora, né? Mais de 200 fragmentos, mais de 200. Nossa Senhora virou um monte de nada. Vou passar algumas imagens para vocês enquanto eu falo aqui. E absolutamente irreconhecível. Ligaram e o superior de arte lá da Itália era um brasileiro. Ele falou, olha, tem uma equipe muito boa aí no MASP em São Paulo. Se virem com eles, não precisa mandar até aqui. Na calada da noite, sem avisar ninguém, os padres do santuário trouxeram a imagem de Nossa Senhora Aparecida para São Paulo. E de fato ela foi restaurada pela nossa querida amada Maria Helena Chartuni, que por sinal escreveu um belíssimo livro. Não sei se o foco vai estar pegando bonitinho aí. A história de 2 restauros pela editora Santuário. Por que o nome do livro é História de 2 Restauros? Porque ela restaurou a imagem 2 vezes. 2 vezes por quê? Não deu certo a primeira? Deu. Houve uma cagada aí. Teve que restaurar de novo. Mas ela considera que, junto com o restauro da imagem, o primeiro restauro, ela foi restaurada junto. E ela tornou-se católica, voltou ao seio da Igreja Católica através do restauro de Nossa Senhora Aparecida. Trazendo, devolvendo uma alegria gigantesca para o povo brasileiro, quando parecia que Nossa Senhora nunca mais estaria presente nas missas, não é? O objeto mais amado do Brasil, sem dúvidas. Então essa imagem foi restaurada aqui em São Paulo. Quando estava para terminar o restauro, aí sim os jornais lançaram. Nossa Senhora não foi enviada para Roma, ela está em São Paulo. Deram uma data para o povo a venerar no vão do MASP. E conforme vocês podem ver nas imagens, a afluência popular era gigantesca. E aconteceu nesse dia algo que eu acredito, não digo que eu acredito, não é questão de crença, para mim, na minha opinião, tenha sido um dos eventos religiosos mais bonitos, uma das manifestações populares de fé mais bonitas da história do Brasil. Por quê? Nossa Senhora colocada no alto de um caminhão de bombeiros, lugar reservado a heróis, né? Trasladada de São Paulo até Aparecida novamente. Nesse caminho houve um corredor humano compacto, ligando absolutamente compacto, a cidade de São Paulo até Aparecida do Norte. Onde ela passava tinha gente dos 2 lados da rua. Fora quem estava mais longe e não conseguiu ficar aqui na beirada. E por imagens da época nós podemos ver o quanto as pessoas se aglutinavam, tanto dos 2 lados da via, quanto nos viadutos. Enfim, uma das festas mais bonitas de se assistir, com certeza.
além de Nossa Senhora ter sido recolhida negra do rio, né, um azul escuro, algumas outras coisas bem brasileiras aconteceram com ela. Por exemplo, como eu acabei de contar pra vocês, ela naquela época ela não foi muito bem guardada na igreja. Não foi só naquela época não. Na verdade, a Nossa Senhora Aparecida sempre foi muito venerada, mas nunca foi muito bem cuidada. Pra colar essa cabeça dela, o próprio Felipe, um dos 3 pescadores, colocou cera de abelha. Não durava muito, caía ele colocava de novo, cera de abelha, cera de abelha. Os padres redentoristas trataram de dar um trato na santinha daí pra frente. O que aconteceu? Já colaram a santa com cimento, já colaram a santa com araldite. Conhece a araldite? Aquela cola de colar vaso quebrado? Araldite já meteram lá. Já colaram com durex. Nossa Senhora, eu até tinha separado essa história, mas o vídeo vai ficar muito grande do Padre Isidro. Uma história muito interessante também. Nossa Senhora sofreu banho de álcool pelo menos 2 vezes. O Padre Isidro colocou ela numa forma, ele era reitor do Santuário Nacional, tá? Na época da quebra da imagem. Colocou ela numa forma que aloprou com a pintura de Nossa Senhora Aparecida. A Maria Helena Chartuni já tinha refeito a imagem, colado com a cola argentina epóxi. Foi a Argentina que salvou nessa imagem, curiosamente. Devolveu pro santuário aquela volta gloriosa. Padre Isidro nunca gostou da Maria Helena Chartuni e nem mesmo daquela restauração. Ele que mandou a imagem ser submetida a raio-x para ver se ela não foi falsificada. E nisso ele tem toda a razão, né? Ele teria que ter feito isso mesmo de fato. Mas ele achou que o restauro ficou uma porcaria. E tanto ele tinha ciúme da Santinha, que uma das festas de 12 de outubro, no Santuário Velho, que era o que existia, né? Ele tirou ela de lá e colocou uma falsa e não avisou ninguém. Erguiam a imagem, veja Nossa Senhora Aparecida e tal. Não era a imagem verdadeira, a verdadeira estava no quarto dele. Tanto que ela foi encontrada depois que ele pediu remoção do santuário, ele largou lá, eu não quero mais isso aqui, não quero, a situação está insustentável. Foram abrir o quarto dele e encontraram Nossa Senhora Aparecida no quarto dele. A imagem que ele tanto amou. Passou dias e dias lá, ele quis tirar o molde dela e o molde danificou. Ele deu banho de álcool e por conta dessa danificação na pintura, a imagem foi mandada de volta para Maria Helena Chartuni e aí sim o segundo restauro. Ele não gostou da reconstrução do rosto, a reconstrução da parte do lado, no caso, lado esquerdo, direito, eu tô confuso por causa do vídeo, como que eu posso dizer pra vocês, da imagem. Ele não gostou, ele achou que o olho ficou muito diferente do que era original. O que ele fez? Com a unha, ficou cavocando para tentar consertar o olho. Não sei se ele se deu por satisfeito, mas ele fez até sangrar. A imagem de hoje contém sangue do Padre Isidro. Ele deu no pé, saiu, Maria Helena pintou novamente e hoje a imagem está lá, com o sangue subjacente do Padre Isidro. É uma parte pitoresca da história, mas enfim, não deixa de ser muito interessante. Para terminar esse vídeo, o que levou então a Aparecida, aquela santa maltratada, escondida, rejeitada, à glória dos altares? Quando ela começou a ser venerada ali pelos parentes do Felipe, na verdade pelo filho do pescador Felipe, aconteceu o que eles chamam de primeiro milagre das velas, né? As velas acesas ao redor da santa. De repente, pum, apagaram todas ao mesmo tempo. Quando alguém se aproximou para acender, pum, acenderam novamente. Pode ser algo providencial. Eu, no meu ponto de vista, eu que menos importa aqui, não importa nada. Pra mim, aquilo providencial faz sentido. Como milagre, não. Até porque conheço muitas pessoas que presenciaram isso em grupo de oração, em igrejas protestantes, enfim. Um fenômeno completamente natural da natureza, uma ocasião ou um fenômeno parapsicológico explicaria bem isso. Mas enfim, consideraram um milagre popularmente e não temos nada o que reclamar disso. A imagem era guardada num baú. Desse baú, eles ouviam estalidos enormes, pareciam bombas. Bou, bou! Abria, estava simplesmente a imagem lá. Isso começou a chamar a atenção das pessoas. Não foi exatamente o milagre da pesca, foi algo meio obnubilado, meio esquecido. Mas essas coisas estranhas e por vezes miraculosas, maravilhosas, que aconteciam sempre na presença da imagem. Pouco depois disso, nós conheceremos a corrente do escravo, que se quebrou na frente da imagem e hoje está lá no Museu da Aparecida. Conheceremos o milagre da moça cega, enfim. Tamanho amor o povo brasileiro demonstrou na história por Nossa Senhora Aparecida, que a própria princesa Isabel esteve em Aparecida 2 vezes para presentear. Numa ocasião ela deu uma coroa de ouro para Nossa Senhora, numa outra ocasião um manto. Eu não tenho certeza, mas eu acho que aquela coroa, aquele manto que lá estão hoje são os mesmos dados pela princesa Isabel, que ela deu
em troca, né, num regime de promessa. Ela não conseguia ter filhos, era o sonho dela, fez a promessa em Aparecida e a própria princesa conseguiu. E não pôde deixar de reconhecer naquela realeza da Senhora Aparecida uma realeza muito maior do que a família dela. Eu espero que esse vídeo tenha sido interessante, importante para vocês. Podemos fazer um especial na Senhora Aparecida, que eu tive que dar uma enxugada enorme na história para contar assim o que é mais bonitinho, o que eu mais gosto, mas tem muita coisa de século XX para se contar a respeito dela, enfim. O que eu desejo, na verdade, é que a devoção por ela, da parte de vocês e de todos os católicos, cresça. Cresça porque, sem dúvida, foi isso que Deus quis desde Portugal, foi o que Deus quis para essa nação. Boa ou ruim, goste ou não, essa é nossa nação e ela tem mãe. Forte abraço, salve Maria e até a próxima.